Pode sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do verso 22 até o verso 30. Texto extremamente simples, de um ponto claro, mas extremamente prático, especialmente para a situação que nós temos passado hoje no país. Verso 22. Ouviram-no até esta palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Somente até aí. Oremos mais uma vez. Ó Deus bondoso, pela tua misericórdia, Senhor, nos fale essa noite, como o Senhor fez pela manhã. Fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Repreende, Senhor Deus, toda palavra do homem. E dê, Senhor Deus, vazão ao teu evangelho, à tua voz, à tua lei. Que o nosso coração esteja pronto para te servir e para te ouvir. Os nossos ouvidos impedidos, os nossos olhos vejam a glória de Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia também do que prega, porque é um instrumento do Senhor, falho. Então, pelo teu Espírito, usa-me para a tua glória, Deus, para o bem da tua igreja. Tenha misericórdia de todos nós nessa noite, Senhor, e fala-nos. Amém. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito no Brasil de censura. Uma palavra que tinha caído no desuso, que foi utilizada há muito tempo ali no período do regime militar, de 64 até 82, e parece que tinha caído no esquecimento, ainda que a censura não tivesse saído, em época nenhuma totalmente, mas ela voltou à tona com muita força. A capacidade que alguém tem de calar a boca do outro, de não permitir que certas palavras sejam pronunciadas, certos pensamentos ganhem força e publicidade. Há em regra geral, via de regra, as pessoas vão defender que o falar deve ser algo completamente desimpedido, que a liberdade de expressão ela tem que ser encarada como algo sem limite nenhum, liberdade completa e irrestrita. Nós, como cristãos, como pessoas que acreditam na palavra de Deus e se lembram do mandamento que nós estudamos hoje pela manhã, o terceiro mandamento, percebemos que há um limite até mesmo para a liberdade de expressão, porque a Bíblia não permite que você blasfeme, por exemplo, do nome de Deus. Havia em Levítico 24 claramente uma regra, uma lei para que os blasfemadores pagassem com a morte.
ou seja, a pena de morte é a pena para aquele que emite uma opinião a respeito de Deus, que desonra Deus. Então, existe um limite para tudo na vida, e existe também um limite até na expressão. Mas o que nós temos passado aqui no país não é que o Estado esteja protegendo a palavra de Deus, muito pelo contrário. As regras a respeito de censura, às vezes elas são até prévias, nem houve ainda, mas a possibilidade de alguém falar alguma coisa, então, por conta disso, vai ser censurado. E aí eu chamo os irmãos para reflexão a respeito de quem tem encampado essa luta em favor da verdade, né? Contra as chamadas fake news, e dizendo que a necessidade da censura é algo extremamente importante para os nossos dias, dado que são notícias falsas, que é discurso de ódio. Veja, quem está sendo censurado fala o quê? Tirando a questão política de lado, que não nos convém aqui nesse texto, mas a questão moral. Quais são os valores que estão sendo calados? Se você prestar atenção, sempre são pessoas que estão defendendo algum valor judaico-cristão. E até pessoas anônimas. Alguns colegas, amigos meus, já tiveram publicações que foram retiradas do Facebook. Pastores que emitem uma opinião a respeito de uma verdade, por exemplo, da pureza sexual, da necessidade de casamentos heterossexuais, de como Deus condena a homossexualidade e todo tipo de perversão sexual, e eles são calados, as postagens são tiradas, os vídeos são apagados. Ultimamente, uma irmã conhecida nossa, da nossa igreja, nossa irmã Simone Quaresma, que tem um livro que fala sobre disciplina de filhos, um artigo que ela também trata sobre esse assunto, e alguns vídeos que foram postados na internet. A irmã está passando por um processo seríssimo, já foi chamada para depor, os vídeos foram apagados, as postagens foram retiradas, unicamente porque ela está ensinando outras mães, dado que ela já tem, né, filhos mais velhos, ela já é uma pessoa com mais experiência, ensinando mães que são mais novas a como disciplinar os seus filhos, como a Bíblia manda, como o livro de Provérbios manda, o livro de sabedoria de Deus manda, a disciplina. Não o espancamento, não os maus tratos aos filhos, não. A Bíblia não faz com que um pai maltrate seu filho, mas que corrija, que discipline, dentro daquilo que é necessário, de acordo com a força necessária, mas sempre em amor, resguardado a integridade do seu filho, e porque você ama tanto o seu filho, então você disciplina para evitar que ele vá para o inferno, como diz o livro de Provérbios. Então, estão sendo calados. E nós estamos calados. Porque talvez nenhum vídeo nosso foi retirado do YouTube. Porque ainda a censura não bateu à nossa porta. Porque talvez todas as suas postagens ainda continuam públicas. Mas o cerco está se fechando e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Quem está por trás disso? Há uma frente parlamentar, uma comissão no parlamento, estudando a chamada a lei das fake news. Aí você olha para aquela comissão que fala sobre notícias falsas, ou seja, sobre mentira, e quem está lá é mentiroso. Quem está lá defende tudo aquilo que é contrário à Escritura. Eles defendem aborto, eles defendem perversão sexual. Muitos ali são a favor do que eles chamam agora direito, né, sexual das crianças. O que é isso? Pedofilia. São monstros, bestas feras que estão ali no parlamento. Obviamente não todos, mas os que defendem isso o são. E são esses que vão julgar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Preste atenção no tamanho do problema que a gente está se inserindo. Ontem, no Twitter, o presidente da Câmara, né, dos Deputados, lá em Brasília, convidou aquele youtuber miserável chamado Felipe Neto, ao qual você, como pai, como mãe, tem que ter cuidado com ele.
Porque os pais não conhecem muito bem ele, mas os filhos conhecem muito bem quem é aquele rapaz. Um rapaz com mais de 30 anos, abobalhado, completamente abobalhado, eternamente jovem, ensinando todo tipo de prostituição para os filhos, para os nossos filhos. No YouTube agora ele vai ser chamado, ele foi convidado com todas as honras possíveis pelo presidente da Câmara para ajudar a falar sobre fake news e como será a lei que vai reger a internet. O cidadão que fala pornografia para os nossos filhos. É assim. Enquanto essa lei está tramitando lá no Congresso Nacional, o STF não perde tempo. Porque com aquela sanha de ativismo judicial, eles estão todo instante prendendo, né, fazendo busca e apreensão nas casas das pessoas que postam alguma coisa que tem a ver com valores judaico-cristãos, valores morais da palavra de Deus, censurando previamente. E as coisas estão caminhando. E o cerco está se fechando cada vez mais. E a igreja não pode ficar calada, porque vai bater na nossa porta. Não tenha dúvida, se as coisas continuarem assim e ficarmos calados, vai invadir a igreja, nossos vídeos vão ser derrubados. Muitas vezes você procura uma live que está falando a respeito de uma coisa boa, você não consegue encontrar, ela é escondida. E aqui todo tipo de imoralidade, coisa que é o contrário da palavra de Deus, é muito fácil você achar. Então, se a rede social nos deu voz, precisa ser usada, enquanto ainda temos. Não podemos calar com medo. Essa era justamente a posição do apóstolo Paulo, quando ele enfrentava os fariseus e até mesmo o Estado romano, quando ele estava ali em Jerusalém. Os irmãos se lembram que ele foi açoitado até quase a morte, no capítulo, no final da sessão anterior, açoitado e pediu a palavra. Eles batem e nós ganhamos com a palavra. Foi no discurso que o apóstolo Paulo começou a vencer ali a guerra. E o discurso dele não era outro do que a sua própria conversão. Ele começou a falar quem ele era, judeu, todo o seu conhecimento que ele tinha, e ele começou a expor a verdade, como Cristo o alcançou, como a vida dele foi modificada, como agora ele tinha uma vida diferente, como aquilo poderia ser a realidade para os seus ouvintes. Até certo ponto eles lhe ouviram. Até o ponto que tocou no calcanhar de Aquiles dos judeus que lhe ouviam. Veja, final da sessão anterior, verso 20 e 21. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, agora esse é o ponto, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no esta palavra, até esta palavra, e então gritaram. Então, o que fez o alvoroço se levantar entre os judeus foi esta palavra. Quando Paulo reconheceu a missão que Deus lhe deu, de pregar aos gentios. Então, o ciúme se levantou. Abra comigo Romanos capítulo 10, palavras do próprio Paulo, Romanos 10, 19, quando ele cita essa questão dos ciúmes, verso 19 do capítulo 10. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então, quando Paulo falou que Deus tinha dado uma missão a ele de pregar aos que estavam fora de Israel, eles começaram a gritar e partir para cima para matar o apóstolo Paulo. O mundo é assim. Os ímpios são assim. Eles têm paciência de ouvir o evangelho até onde não toca naquilo que eles não concordam. Se você começar a falar, por exemplo, de salvação, de amor, de todo mundo viver em paz, dificilmente alguém vai se levantar para ser contra.
Mas quando você começa a falar sobre soberania de Deus, quando você começa a falar sobre inferno, quando você começa a explicar a respeito de pecado, ou seja, todas as implicações da obra de Cristo, então as pessoas elas se iram. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas é muito constrangedor. Você está falando do evangelho para alguém, daqui a pouco você está brigando com a pessoa. Na verdade, ela está brigando com você. E você não entende, porque às vezes até pessoas da sua família, elas ficam tão iradas que partem para o pessoal. Parece que o problema foi você que inventou aquela história ali, aquela doutrina foi inventada por você. A culpa não é nossa. Quem escreveu isso aqui não fui eu. Você tem que sair desse tipo de situação e mostrar, isso é o que a palavra de Deus diz. Se você rejeita o evangelho, você rejeita Deus, não é a mim. Esses homens não rejeitaram Paulo como missionário, rejeitaram o Deus que deu a missão ao apóstolo Paulo. E eles tentam demonstrar um certo zelo, veja, verso 22, gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Então, qual é a conclusão dele? Ele não merece viver. Alguns comentaristas vão dizer que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, nós vamos citar dessa maneira, o autor da carta aos Hebreus. Mas o autor da carta aos Hebreus, né, que uns dizem ser Paulo, outros dizem que não é o apóstolo Paulo, ele diz, né, citando os patriarcas, citando os homens do Antigo Testamento, que eram homens que esse mundo não era digno de tê-los na terra, porque pregavam o evangelho. Agora, esses homens impiedosos, eles estão dizendo de Paulo que podia tranquilamente estar naquela lista, dizendo que ele não merecia estar na terra. O apóstolo Paulo dizia, judeus piedosos eram homens dignos, aos quais o mundo não é digno de tê-los. Eles apontam para Paulo e dizem, ele não merece viver. Foi o que Paulo fez. Paulo falou a verdade. Se tem uma coisa que vai custar muito para você, é falar a verdade. Quanto mais verdade você falar, mais problema você vai ter. Não tenha dúvida disso. E aí, o zelo que eu falava agora há pouco, é quando eles começam a gritar, veja verso 23, arrojando suas capas, atirando poeira para os ares. Imagina a cena, né? Uma multidão de pessoas, elas estão sacudindo poeira para o alto, jogando suas capas, né? ou retirando as suas capas, a parte de fora da sua vestimenta, em demonstração de que eles achavam aquilo absurdo, como se Paulo tivesse blasfemado contra o Senhor. É o falso zelo pela religião, a indignação pelo nada. Hoje nós vemos isso também na nossa nação. Quando você fala a respeito das coisas de Deus e das implicações da palavra de Deus, as pessoas chamam você de uma pessoa odiosa. Eles se revoltam como se elas tivessem um discurso de paz e nós tivéssemos um discurso de ódio. Mas o nosso discurso é de paz, paz com Deus em primeiro lugar. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter uma vida nova. Você precisa se submeter à única e verdadeira religião em Cristo. E eles dizem que isso é falta de tolerância. E se revoltam e fazem movimentos absurdos no meio da rua, dizendo que esse tipo de discurso tem que ser calado. Exatamente do mesmo jeito aqui. Aí entra o Estado romano em cena. Veja o verso 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Então, eles primeiro, os romanos tiram Paulo ali do meio da multidão, porque ele ia ser morto, né? Já tiraram uma vez, estão tirando a segunda vez, só que não tiram para protegê-lo, porque muitas vezes a prisão é até uma proteção para a multidão, né? Mas eles não tiram para protegê-lo, tiram para amarrá-lo
era assim que eles faziam os açoites. Você era amarrado, né, num poste, as mãos amarradas, os pés amarrados, e as pessoas começavam a ali chicotear. Quando Paulo percebeu o que ia acontecer, diferentemente do que ele já tinha permitido acontecer antes, que ele não falou, aqui lá ele falou depois que era romano, aqui ele está falando antes. Antes de começarem os açoites, ele falou logo: eu sou cidadão romano. Por que ele está dizendo isso? Porque existia uma lei, né, no Império Romano. Se você fosse cidadão romano, você tinha direito a um processo legal. Você não poderia ser açoitado ou receber nenhuma pena antes do processo transcorrer e ser julgado. Sem sentença você não poderia ser açoitado. Açoites romanos eram piores do que os açoites judaicos, porque na lei do Senhor você tinha ali 39 açoites, você não podia chegar ao 40º, por um motivo. Até os 39 você estava resguardando ali a vida da pessoa. Do 40º para frente, se a pessoa morresse, muitas vezes morria, ali o homem que estava ali executando aquele ato, ele poderia ser responsável pelo sangue do condenado. Mas aqui no romano não tem limite, é até não aguentarem mais. Então Paulo rapidamente saca o direito que ele tem, o direito civil que ele tem. Veja que importância, irmãos, numa época como a nossa, conhecermos os nossos direitos civis. Porque apesar de sermos cidadãos dos céus e já habitarmos nas regiões celestiais em Cristo, nós ainda vivemos aqui. Então o crente não pode ser um alienado. Nós não podemos ter uma visão anabatista, como tinham os anabatistas ali depois da Reforma Protestante, de não querer nenhum tipo de ligação com o Estado ou achar que não tem direito civil. Nós temos sim direitos civis, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Na teologia de João Calvino, ele trata isso tanto lá nas Institutas, lá no final das Institutas, quanto no sermão que ele prega e o comentário que ele tem em Romanos 13, a respeito do que é obediência e do que é desobediência civil, à luz do que é o Estado. Ele diz: a origem do Estado é o próprio Deus, citando Romanos 13. Então, por isso nós devemos nos submeter ao Estado. Porque se o Estado é ministro de Deus, logo é o próprio Deus agindo. Um Estado ruim, uma má liderança ainda é melhor do que liderança nenhuma. Então, na teologia de João Calvino, rapidamente você reconhece isso. Nós estamos submissos ao poder do magistrado civil. Ele tem poder sobre nós por um motivo, porque emana do próprio Deus. Porém, ao contrário do que pensavam os romanos, e até os luteranos pensavam assim, não é um poder ilimitado. Na teologia reformada, o poder, a origem do poder, tanto serve para a obediência quanto para a desobediência. Porque se para a obediência a origem é a fonte do poder estatal, porque procede de Deus, a desobediência ela vai até o limite da palavra de Deus. Quando eu devo desobedecer o magistrado civil? Quando ele passa da palavra de Deus. Se ele é ministro de Deus, enquanto ele estiver sob a Escritura Sagrada, ou seja, sobre a lei de Deus, eu estou sendo submisso a ele. Quando ele passa da palavra, nós não devemos submissão a nenhum desses homens, porque se nós fizermos isso, nós estamos dizendo que eles são o próprio Deus. E esse é o pensamento majoritário entre os evangélicos. É um pensamento muito mais anabatista, ou seja, não quer conversa nenhuma com política, com o Estado, com nada. Ou então é um pensamento luterano e católico romano, onde o Estado é tudo. Uma vez nós tratávamos numa escola bíblica dominical lá em João Pessoa, logo no comecinho da igreja, e havia uma lei que estava para ser promulgada, e nessa lei, a lei da liberdade, MP na verdade, da liberdade econômica, onde o domingo deixava de ser um dia que na obrigação deveria ser um dia de descanso e passaria a ser um dia normal, não deveria ser pago ali um valor a mais para quem trabalha no domingo. E aí nós iniciamos uma discussão, nós estávamos estudando o 4º mandamento, o dia do Senhor,
E eu tentei apresentar ali que essa era uma lei que não tinha nada a ver com aquilo que esse governo se propôs a ser. Um governo conservador que iria se submeter à palavra de Deus, porque é o dia do Senhor. Então veja, até onde nós apoiamos um governo, até onde nós nos submetemos, até onde ele está de acordo com a palavra de Deus. No dia que houve essa pretensa lei, nós nos colocamos contra. Mas alguém se levantou lá na escola bíblica dominical e disse: mas pastor, o Estado não é laico? Eu respondi: o Estado é laico, o Estado não é Deus. Eu não vou nem tratar aqui de laicidade, não é nosso ponto hoje. Mas o Estado não é Deus. Deus está acima do Estado. O complemento da minha pergunta foi: meu irmão, eu como presbítero da igreja, presbítero docente da igreja, e os demais presbíteros que formam o conselho da igreja, se eles chegassem aqui para essa congregação impondo leis que não estavam na Bíblia, você aceitaria? Ele: não. Por quê? Porque não está na palavra de Deus. Então, como é que você está aqui defendendo nós nos submetermos a uma lei que é contrária à palavra de Deus? Não devemos nos submeter. Ou seja, o argumento tanto serve para a obediência como para a desobediência. Nós obedecemos porque tem origem em Deus o Estado. Nós desobedecemos porque tem origem em Deus. Se não se submeter à lei de Deus, nós não obedecemos o Estado. Claramente é assim. Se infringir a lei do Senhor, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Essa é a teologia, né, de João Calvino. Esse tipo de teologia reformada, né, puritana, dificilmente você vai ver na nossa legislação. Mas para que haja desobediência civil, isso deveria estar, inclusive, deveria estar registrado nas nossas próprias leis. Ou seja, deveria estar previsto na lei que houvesse uma possibilidade do povo não se submeter a um governo tirano, por exemplo, como há na Constituição Americana. A segunda emenda da Constituição Americana diz o seguinte: sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. Por que não se pode tirar as armas do povo? Porque numa situação de um Estado tirano, veja, é o próprio Estado que está promulgando essa lei. Mas como era um Estado livre, ele se preocupava com a tirania, porque eles entendiam que havia um limite para a autoridade do Estado. Então, na possibilidade de um Estado tirano, para resguardar a liberdade do povo, então deve haver uma milícia bem organizada. Por isso não se pode tirar as armas do povo. Agora veja a nossa situação hoje. Se o Estado for avançando até um ponto de fechar as igrejas, ninguém sabe. Começa retirando um vídeo, começa proibindo o livro. Daqui a pouco não pode falar isso no culto. Daqui a pouco vocês têm que receber todo tipo de gente para ser membro da igreja. Daqui a pouco fecha a igreja. Ou muda todo o evangelho. Nós vamos ficar calados? Mas também qual é a possibilidade que nós temos de reação? Praticamente nenhuma. Porque lá atrás ficamos calados. Lá atrás deixamos o Estado avançar sobre nós. Como fizeram agora novamente nesses últimos 4 meses. Não podemos nos submeter, irmão. Não brinque com o poder estatal. Ele é uma bênção quando está dentro da vontade de Deus. Mas ele se torna demoníaco quando ele passa dos seus limites. Nós devemos lembrar disso. A obediência ao magistrado civil se dá por conta da lei de Deus, da origem em Deus. E a desobediência também, se ele passar dos limites da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo conhecia bem os seus direitos e usou o direito. Era lícito ele usar. Ele não era anabatista. Ele não era luterano. Ele não tinha esse tipo de problema. Ele vai lá e diz: eu sou cidadão romano. Verso 26 diz assim: ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano?
Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Nós não sabemos exatamente por que Paulo tinha esse direito de nascimento. Se é porque ele nasceu numa família onde os seus pais lutaram em guerras pelo Império Romano, e então a descendência deles tinha esse direito, ou se porque ele nasceu em Tarso, que era uma cidade da Cilícia que tinha os olhos do imperador se voltavam muito para aquela cidade. Então pode ser por uma coisa ou por outra, ou porque nasceu em Tarso, ou pela família do apóstolo. O fato é que ele era cidadão romano, por isso ele era livre. Esse homem, que era autoridade romana, disse que teve que pagar muito para ter essa cidadania. Ele tem por direito. Foi uma bênção que Deus deu. Perceba que Deus, muito antes de passarmos pelas tribulações, muito antes que pudéssemos prever algumas tribulações, Ele nos dá condições de enfrentá-las. Ele deu esse direito ao apóstolo Paulo. Muito embora no capítulo 23 os irmãos vão ver que ele vai ter um discurso, Paulo vai acabar morrendo, os irmãos sabem do final da história, mas não era ainda a hora. Enquanto não for a nossa hora, Deus vai providenciar o escape. Sempre Ele providencia o escape. Seja qual for a tribulação do seu povo, Deus já sabiamente previu e governa toda a história. Então ele é romano, ele tem esse direito de nascimento. Verso 29 diz assim: imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. O capítulo seguinte é justamente o discurso de Paulo no sinédrio, ou seja, no tribunal dos judeus. A última pergunta que fica é: por que não levaram logo Paulo para o tribunal? Não existia um tribunal, por que não levar para o tribunal? Porque quando você sabe que a acusação é falha, quando você percebe que não tem fundamento o teu direito, você não quer tribunal. Tribunal é para quem anda corretamente, quem está realmente de acordo com a lei. Quem não está de acordo com a lei não gosta de tribunal. O que eles queriam era um alvoroço público e em seguida massacrar o apóstolo Paulo, despedaçá-lo publicamente. E aí, quando ele requer para si o direito que tem, então ele agora vai ter que ir para um tribunal, ser ouvido lá. Outra coisa interessante é que nesse tribunal, como foi aqui com os romanos, ele teve que se defender antes de ouvir até a denúncia. Né? Verso 25. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se-vos-á porventura lícito açoitar... verso 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido da fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quer dizer, vão bater para depois perguntar o que foi, né? Então ele é amarrado, ele vai ser açoitado, depois interroga o sujeito. Mas eu estou apanhando por quê? Não tinha nada de legal nesse processo, porque o processo estava completamente corrompido. Lembre-se do processo de Cristo como foi. A denúncia se vende, o denunciante era vendido, Judas. Não houve processo correto. Cristo foi levado à exposição pública sem ter pecado. Paulo está passando exatamente pelo mesmo processo, um processo semelhante ao de Cristo. E todos aqueles que se levantarem para pregar a verdade serão como Cristo e como Paulo. Porque o discípulo não é melhor do que o seu Senhor. Se Cristo sofreu, nós sofreremos também. Se Cristo foi injustamente denunciado, nós seremos muitas vezes. E o mundo não se calará. A questão é se a igreja vai se calar. Será que nós vamos ficar calados com isso? Se tiver de ir para um tribunal, se tivermos de ser presos,
se tivermos de perder amigos, perder família, estaríamos nós preparados para isso? Será que nós estamos preparados para isso? Enfrentar um Estado como o nosso, o brasileiro, que prende, que investiga, coisa louca, né? Falar em processo errado, já que a gente está no assunto. Veja só, esse processo que está se dando lá no STF, o próprio STF é a vítima, é o denunciante, é o delegado que vai investigar, é o juiz, é o promotor, é tudo. Porque não importa mais o que é direito, não importa a verdade, o que importa é calar a boca daqueles que estão sustentando princípios que são contrários à agenda que eles têm. Daí, a igreja vai ter medo desses homens? Ou nós vamos continuar falando? Vocês sabem que nós estamos passando aqui, falando isso em público, para o mundo todo, na internet. Você sabe que isso aqui pode chegar entre nós, especialmente em mim. A gente vai ter medo ou nós vamos continuar? Talvez você não seja açoitado, mas você possa ser chamado para prestar contas diante de um tribunal. O apóstolo Paulo não tinha medo por um motivo único. Ele sabia a responsabilidade que pesava sobre ele. Hoje pela manhã nós lemos 1 Coríntios 9, ele disse: eu sei o peso que está sobre mim, e o que vai acontecer se eu não pregar o Evangelho. Daí eu lhe pergunto, você teme mais aquilo que Deus pode fazer se você for negligente na pregação, ou você teme mais o que o STF, ou o parlamento, ou as leis, ou seja lá quem for, pode fazer com você? Você teme perder seus amigos mais do que perder a bênção de Deus? Se você teme mais os seus amigos, você não honra a Deus, você não tem colocado em prática aquilo que Cristo deixou. Aquele que não negar pai, mãe, filho, filha, lei, Estado, por amor de mim, não é digno de mim. Não importa a lei que vai sair desse processo todo que nós estamos passando. O que importa é que a igreja não se cale, que nós continuemos pregando o Evangelho e possamos esperar o ódio do mundo. Porque só tem uma coisa pior do que o ódio do mundo. Só tem uma coisa pior do que a ira do mundo. É a ira de Deus. Só tem uma coisa pior do que ser rejeitado pelo mundo e até por pessoas próximas a você por conta do Evangelho. É ser no último dia rejeitado por Deus, por ter negado Cristo. Que Deus não nos permita rejeitar o seu Filho e as suas verdades. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ensina tanto a respeito dos nossos dias, e de como devemos permanecer firmes, Senhor, na fé que temos em Ti, nas implicações, Senhor Deus, do Teu Evangelho sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos deixar de ser tímidos, medrosos, Senhor, porque tememos muitas vezes mais os homens do que o Senhor. Nos ajuda a sermos destemidos como Cristo. Destemidos, Senhor Deus, como o apóstolo Paulo imitando Cristo. Que nós sejamos como Ele, Senhor, e glorifiquemos a Ti em tudo o que fizermos. Porque é melhor agradar o Senhor do que ter a Tua ira sobre nós. Amém.